Muy buenos días, Irmãos, hermanos, irmãs, e as pessoas que vieram pela primeira vez, as pessoas recentes que estão em diferentes lugares no mundo. Também cumprimento os meus irmãos e irmãs nos diferentes lugares, nos países que neste momento estão assistindo junto conosco, que estão nos acompanhando hoje nesta reunião maravilhosa, na nossa festa com Deus, na nossa festa com o Senhor, onde nós agradecemos ao nosso Deus por tudo que recebemos da sua mão e tudo que Ele faz por nós, pela sua misericórdia e pelo privilégio que nós temos de termos sido achados dignos dos olhos de Deus, do olhar de Deus, no momento que Ele começou a escolher as pessoas para o seu povo. Ele olhou para nós, nós nos sentimos muito orgulhosos e agradecemos ao nosso Deus por isso. Vocês podem sentar nos lugares onde vocês estão. E sim, a minha sugestão é que eu espero que todos já estejam nos templos, que todos estejam assistindo desde os templos, que estejam se congregando. Deixem a preguiça, porque eu fiquei sabendo que há muitos que ficaram com preguiça de ir na igreja, de ir no templo, e pela preguiça eles ficam em casa assistindo o ensinamento. Eu sugiro para vocês que não aconteça como o testemunho que o irmão Andrés acabou de nos contar sobre o dízimo, que pela irmã usar o dízimo para outras coisas, o Senhor lhe deu uma repreensão, o Senhor lhe deu uma experiência forte. E vocês também, pela preguiça que sentem de ir na igreja, na congregação, vocês não sabem quantas bênçãos do Senhor estão perdendo por não se congregarem, porque pensam, eu assisti um ensinamento suficiente, mas se lembre que a congregação é para que todos juntos e unidos louvemos a Deus, para impartir os dons espirituais, para que uns pelos outros oremos e para que Deus fale com vocês por meio de sonhos, de profecia, que o Senhor lhes dê dons maravilhosos, que vocês possam trabalhar na igreja. Então a congregação é muito importante. Então, já que praticamente 100% no mundo foram tiradas as restrições e temos a liberdade e a oportunidade de nos congregar nos templos, nas igrejas, eu convido vocês especialmente, os da primeira vez, os recentes, e acredito que aqui atrás de mim tem o letreiro da igreja e com certeza eles estarão colocando para vocês todas as notícias no que tem a ver com a igreja, para que vocês fiquem conectados, para que vocês possam entrar em contato com a igreja e achem na internet as informações que precisam, para que quando vocês quiserem desfrutar das meditações, dos estudos bíblicos, dos hinos, vocês o possam fazer. Então, graças a Deus, temos a facilidade pela tecnologia de nos comunicar. Assim, cantaremos ao Senhor o nosso hino de costume, o 228, e eu espero que todos vocês cantem ao Senhor, que todos cantem, os irmãos que estão aqui comigo no dia de hoje também. Cantemos ao Senhor com todo o nosso coração o hino 228, intitulado Vem Amigo a Jesus. É um convite para seguirmos ao Senhor. Ven amigo a Jesús, pues Él murió por ti. Recibirás la luz que quiere darte a ti. Mi buen Jesús murió para darte perdón. Abre tu corazón y dulce paz tendrás. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar.
gracia ya no habrá, pues despreciaste hoy, acepta pecador la salvación de Dios. Las manos del Señor se abren hoy para ti. Ven y confía en Él y serás muy feliz. Tus cuitas pon en Dios, pues Él las llevará, quitará tu pesar por su consolación. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar, mas gracia ya no habrá, pues despreciaste hoy, acepta pecador la salvación de Dios. Que la honra e a glória sejam para o nosso Deus. Agradecemos ao Senhor por nos permitir estar hoje novamente aqui reunidos para louvar e glorificar o seu nome com este ensinamento, para render este tributo e este culto ao nosso Deus, com este ensinamento, com esta meditação, lembrando o que sempre lemos uma e muitas vezes, centenas de vezes, alguns milhares de vezes, lendo o mesmo. Mas nunca cansamos, nunca vamos cansar de ler e meditar na palavra de Deus. Quando nós lemos no Salmo 119, nesse salmo achamos uma meditação onde o salmista fala que ele lê e fala a mesma coisa e ele sempre fala o mesmo para Deus o tempo todo e que ele não se cansa nem nunca cansará de repetir ao Senhor as mesmas palavras. Ele sempre diz: Senhor, eu medito na tua palavra dia e noite. Ele sempre diz. E o Senhor, ele não se cansa disso. E nós não temos que nos preocupar se repetirmos ao Senhor as coisas uma e muitas vezes. E hoje nós vamos focar no nosso ensinamento que teremos em Hebreus. Vamos abrir o livro de Hebreus. Em Hebreus, no capítulo 2, estaremos lendo do verso 1 até o 18. Mas antes disso, eu destacarei alguns versos que talvez ficaram um pouco... Talvez alguns irmãos, algumas pessoas no ensinamento passado não conseguiram entender bem sobre a deidade do nosso Senhor Jesus Cristo, ou sobre Deus ter se feito carne, ter se formado como um ser humano e ter trabalhado na terra, se chamando do Filho de Deus e a sua parte humana se chamando do Filho do Homem. Essa parte humana se chamou Jesus o Nazareno. Isto é um mistério que nem todos entenderão nem compreenderão,
Mas quando nós amamos a Deus e acreditamos, cremos nele, mesmo não entendendo, nós cremos, porque o amor a Deus faz que nós acreditemos, porque dizemos, Deus tem a razão, e se ele ensinou isso, temos que acreditar sem questionar. Contudo, gostaria que lêssemos um pouquinho antes de lermos em Hebreus no capítulo 2 e que vocês guardem essa leitura. Vamos buscar em Isaías, no livro do profeta Isaías, no capítulo 40. E talvez hoje eu também peço desculpas a vocês, por favor, porque a minha garganta está doendo um pouco. Então eu peço desculpas se por um acaso o meu corpo acaba me fazendo envergonhar diante de vocês com a minha voz falhando. Em Isaías, no capítulo 40, no verso 3, aqui temos um subtítulo que eu ainda não sei se existe em todas as Bíblias ou só existe na minha, mas diz: o Senhor consola Sião. Deus consola Sião, consola a sua igreja, o seu templo, o seu tabernáculo, o seu povo. E no verso 3, mas antes de ler no 3, eu lerei o 1 e o 2 rapidamente. O Senhor diz, por meio do profeta Isaías, ele disse: consolai, consolai meu povo, disse vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém. Jerusalém é a mesma Sião. E o Senhor estava falando sobre dois tipos de Sião ou de Jerusalém, a espiritual e a física. A espiritual era o que o Senhor Jesus formaria depois, e a física era a Jerusalém física daquela época, aquela que era a capital da Judeia, de Israel. E diz: falai ao coração de Jerusalém, dize-lhes que seu tempo de serviço duro já se cumpriu, que seu pecado está perdoado, que já recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Ele disse tudo isso porque o Senhor quis dizer: chegou a hora, já chegou a hora de vir o Messias, o Salvador, o Rei perfeito. Diz aqui que ele perdoou os seus pecados porque o Senhor perdoaria os seus pecados, que já recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados, porque diz na Bíblia que o Senhor estaria fazendo esse milagre de perdoar os pecados e redimir lá na cruz do Calvário com o derramamento do seu sangue. Foi esse o consolo que o Senhor enviou para o seu povo naquela época por meio de Isaías. Era uma promessa para o futuro. Nós conseguimos ver que eram promessas para o futuro. Mas esse futuro chegou com a vinda do Senhor Jesus quando ele nasceu. Ele veio, ele nasceu, e acontece que no verso 3, Deus disse naquela época, ele disse, voz do que clama no deserto. Aqui ele falou sobre João o Batista. Lembremos na história que João Batista foi quem começou a pregar que o Salvador viria. Já vem o Messias, ele já vem, atrás de mim vem quem os batizará com fogo, ele é fogo, ele estará com vocês. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, foi o que João disse. Essa era a voz que clamava no deserto, porque diz na Bíblia que João, ele morou no deserto e ele se alimentava da comida que tinha no deserto. Por isso diz, voz do que clama no deserto, era João. E essa voz disse, ou ele disse para essa voz, para João, Deus disse, preparai o caminho do Senhor. Aqui ele não disse, preparai o caminho de um homem chamado Jesus o Nazareno. Aqui diz, preparai o caminho de Deus, do Senhor, porque Deus vem, Deus está próximo, Deus está chegando. Diz, endireitai o caminho na solidão de nosso Deus. Endireitai os caminhos, se arrependam, vivam uma vida melhor, obedeçam os mandamentos de Deus, porque está se aproximando o nosso Deus. E é nisso que eu quero que todos prestem atenção e não fiquem confusos pelo ensinamento do domingo passado. Aqui diz no verso 9, vamos buscar o verso 9, onde diz, sobe a um monte alto, tu que anuncias boas novas a Sião. Novamente, ele falou aqui com João Batista, porque foi João Batista quem pregou
que o Senhor estava vindo, que o reino dos céus estava próximo. E assim diz a leitura, diz: levanta fortemente tua voz, anunciadora de boas novas a Jerusalém. Levanta, não temas, dize à cidade de Judá: veja aqui o vosso Deus. O que vocês acham disso? Aqui não diz: veja aqui o vosso Jesus o Nazareno. Aqui diz: aqui o vosso Deus. E o que João Batista pregou quando ele veio? Ele disse: o reino dos céus está próximo. Se arrependam, mudem, endireitem os seus caminhos, porque ele vem como fogo consumidor. E se ele acha alguém que não esteja disposto, o Senhor o destruirá. Por isso João teve de pregar e ensinar, ele teve que batizar muitos. Ele foi essa anunciadora de Sião, mas o que nós gostaríamos de destacar aqui é que ele falava que estaria chegando Deus. Por isso, o ensinamento é que Deus mesmo esteve na terra, junto com os seres humanos, com as pessoas daquela época. Ele esteve na terra trabalhando como o Filho de Deus e trabalhando como Jesus o Nazareno. E o próprio Deus diz na Bíblia que ele tomou carne, ele se fez como um ser humano, ele tomou carne, formou o seu corpo e se tornou um homem. E como um homem, diz por isso que ele sofreu todas as penalidades que um ser humano poderia sofrer e ele foi crucificado, por isso o seu sangue foi derramado. Mas Deus viu tudo porque foi esse o sacrifício material que ele fez. Então não fiquemos confusos. Deus, ele trabalha porque Deus é um, mas ele é tão poderoso que para ele não há nada impossível de fazer, nem de converter as coisas, de tornar os seres o que ele quiser. Então a honra é para o nosso Deus. Aqui no verso 10 e 11 diz: eis que Deus, o Senhor, virá com poder. Deus virá com poder e seu braço subjugará para ele. Eis que sua recompensa vem com ele. E seu salário vai adiante dele. Como um pastor, ele apacentará seu rebanho. Diz aqui que ele, como um pastor, apacentaria seu rebanho. Agradecemos ao nosso Deus hoje, porque ele é o nosso pastor divino e ele está nos pastoreando, nos apacentando. Diz: como um pastor, ele apacentará seu rebanho. Em seu braço recolherá os cordeiros e em seu seio, que é o mesmo que os braços, os levará. E pastoreará suavemente as que amamentam, ou pastoreará suavemente os que recém chegaram, os que acabaram de se converter, os que estão se aproximando pela primeira vez, que estão há pouco tempo na igreja. Diz aqui que ele cuidará especialmente dessas pessoas. Aqui diz as que amamentam, que quer dizer os recentes, os que estão até agora conhecendo a obra de Deus. Porque aqueles que já estão há anos e anos, Deus espera que essas pessoas sejam maduras, que sejam pessoas aptas para o serviço de Deus, que lhe ajudem a pastorear as suas congregações. Bem, tomara que fique claro que o próprio Deus esteve na terra. E é por isso que o diabo disse para ele, porque o diabo, ele ficou com dúvida, ele não entendeu bem, não compreendeu bem, e por isso disse para ele: se tu és filho de Deus, faz isso e aquilo. Se atira, ele disse, desde aqui, se você for filho de Deus, então fale para essas pedras se tornarem pão. Ele foi ousado com o Senhor, mas tudo isso tinha de acontecer porque Deus assim o permitiu. Agora sim, vamos buscar Hebreus, vamos passar para o livro de Hebreus no capítulo 2. E diz... Aqui em Hebreus se fala muito, se destaca muito a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. E diz no verso 1, portanto, devemos prestar atenção ainda maior às coisas que temos ouvido para não irmos à deriva. Então aqui diz que temos ouvido a doutrina do Senhor, a palavra dele. E ele quer que sejamos diligentes.
que nós prestemos muita atenção na palavra de Deus, na doutrina dele, nos mandamentos dele, para não irmos à deriva, para não cair, para que não acabemos cometendo um erro que nos faça perder a nossa salvação, que nos faça perder nesta vida as bênçãos e a mão de Deus conosco e logo após perder a nossa salvação. Diz, porque se a palavra dita por meio dos anjos foi firme. Aqui ele falou sobre quando Deus enviou anjos para falarem com Abraão. Lembremos que diz na Bíblia que Abraão estava sentado na porta da sua moradia e vieram 3 seres, 3 anjos, mas esses anjos não tinham asas, eram 3 homens normais, vestidos conforme se vestia Abraão nessa época. Por isso, Abraão, ele não ficou assustado, nem saiu correndo pelo medo, não. Abraão os recebeu porque acreditou que fossem hóspedes que vinham na sua casa e ele tinha que atendê-los bem, que recebê-los bem, oferecer para eles um lugar onde dormir e boa atenção. Mas quando os anjos ficaram diante de Abraão, ele percebeu que era Deus. Diz na Bíblia que Abraão percebeu que era Deus quem estava dentro desses 3 seres que estavam falando com ele e faziam promessas maravilhosas para ele. Esses anjos falaram com Abraão e foi aí que Deus deu a ordem para Abraão sair, para ele sair da sua moradia, do território onde ele estava, da onde a família dele estava, e que ele fosse para um lugar que Deus lhe mostraria. E diz na Bíblia que esses anjos falaram com Abraão e deram essas ordens para ele. Por isso diz aqui que se a palavra dita por meio dos anjos foi firme, diz, e toda transgressão e toda desobediência receberam justa retribuição, porque aqueles que naquela época não quiseram acreditar nem aceitar a palavra que o Senhor enviou, como no caso de Ló, que também anjos falaram com ele e disseram, sai daqui. Ele falou com a sua família e eles não acreditaram, eles preferiram ficar lá e eles pereceram. Também, na época do dilúvio, quando Noé, ele pregou que eles se arrependessem e ninguém quis. Então diz que essa transgressão e esse pecado, essa multidão de pecados que as pessoas cometeram e foram castigadas por Deus, Deus os castigou, eles pereceram por isso. Diz aqui que esses anjos falaram com Abraão e fizeram promessas para ele. E essa palavra foi tão firme que diz no verso 3... Como escaparemos nós, diz aqui, se descuidarmos de tão grande salvação que Deus nos ofereceu por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio dele? Naquela época, esses anjos falaram com Abraão e a palavra foi firme porque Deus cumpriu ela. Deus jurou por si mesmo que a cumpriria e aconteceu assim. E diz que hoje em dia, após começar o Evangelho, após o Senhor Jesus Cristo vir, diz aqui que como nós descuidaremos, como nós vamos nos esquecer ou menosprezar a salvação de Deus que é tão grande que Ele está nos oferecendo desde faz mais de 2000 anos a todas as gerações que já se passaram. Alguns quiseram, outros não, outros o menosprezaram. E hoje nós estamos desfrutando, de uma certa forma, dessas promessas e dessa salvação que Deus nos oferece. Desde este momento, nós estamos desfrutando dessa felicidade com Deus. Então, diz aqui que essa salvação aqui, nós não a poderemos desprezar, nem nos descuidar na nossa vida espiritual. Diz aqui, essa salvação é tão grande, havendo começado a ser anunciada por meio do Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Então o apóstolo aqui disse, primeiro o Senhor anunciou essa salvação maravilhosa. Como o Senhor Jesus Cristo anunciou ela quando ele pregou o evangelho e disse, quem crer em mim, se crerem em mim, terão a vida eterna. Quem em mim crer,
terá a vida eterna. Ele disse: eu sou a água que é para a vida eterna, que salta para a vida eterna, a água que eu dou. Eu sou o pão de vida, eu sou o pão da vida eterna. Todas essas eram as palavras, o anúncio que o Senhor Jesus fez para todas as pessoas, para as pessoas também que viriam no futuro. Ele anunciou essa salvação. E diz aqui que após o Senhor, ele deixou as pessoas que ele escolheu, ele deixou os seus apóstolos para pregarem e os que viriam após eles, daí para frente. O Senhor lhes deu essa ordem e disse: este evangelho deve ser pregado pelo mundo todo. Porque para que todos ouçam o que eu quero lhes dar, que é uma salvação, uma vida eterna. Todo mundo deve ficar sabendo, todos devem saber e conhecer o caminho. O Senhor deu essa ordem e diz na Bíblia que depois disso ele deu poder e faculdade aos seus apóstolos e na sequência os que foram acreditando foram recebendo o poder de Deus, o dom do Espírito Santo, o respaldo, a capacidade para seguir em frente pregando o verdadeiro evangelho do Senhor. Por isso, hoje, nós somos testemunhas também desse maravilhoso evangelho. Nós somos testemunhas e somos felizes no caminho do Senhor. Nós, hoje, tomamos cuidado de não perder essa salvação maravilhosa. E dizemos para todos virem, que todos juntos nos congreguemos, para que entre todos possamos seguir em frente, lutando até o fim. Para que consigamos obter a salvação tão grande que Deus está nos oferecendo. Hoje temos a presença do Espírito Santo conosco. Ele nos ajuda muito em tudo. No verso número 4 diz que essa palavra que foi anunciada pelo Senhor, diz aqui testificando, e que foi dada aos apóstolos após e na sequência os que os sucederam, diz aqui, testificando Deus juntamente com eles, pela boca dessas pessoas, testificando Deus juntamente com eles, fazendo sinais, prodígios e diversos milagres, e distribuindo dons pelo Espírito Santo segundo sua vontade. É muito formoso, irmãos, não é? Porque este verso, nós temos desfrutado dele. Nós estamos desfrutando ele. E eu gostaria tanto que todos vocês lá, que todos juntos possamos ler este verso número 4 de novo. Todos vamos ler, mas vamos ler devagar, para que possamos desfrutar dele, para que possamos sentir a promessa e o que Deus é, o que ele foi e é hoje. Para nós, vamos ler, testificando Deus juntamente com eles, por sinais, prodígios, por diversos milagres e dons distribuídos pelo Espírito Santo segundo sua vontade. É isso que nós vivemos hoje. Nós hoje desejaríamos ou almejaríamos que todos os crentes, que todos os que se congregam na igreja, vivessem e desfrutassem de todas essas maravilhas que estão aqui no verso número 4. Este é o nosso maior desejo. Que todos possam desfrutar, que todos possam testificar pelo poder de Deus, que todos possam desfrutar dos sinais, que Deus faça sinais nas suas vidas e que vocês também façam sinais orando pelos outros, que vocês desfrutem dos prodígios do que Deus faz com muitas pessoas, conosco e com muitos. Que Deus use vocês também para fazerem prodígios a muitas pessoas.
que todos nós desfrutemos dos milagres e da distribuição do Espírito Santo, que todos tenhamos o Espírito de Deus, ou o Espírito Santo, ou os dons espirituais, que todos recebamos milagres e que nós também possamos ser portadores ou pregadores, que nós sejamos pessoas que são instrumento na mão de Deus para que Deus faça milagres a outros por meio da nossa pregação, por meio da nossa oração, por meio da nossa imposição das mãos. Que Deus faça isso aos outros. Porque foi isso que o Senhor Jesus fez após ele subir. Diz na Bíblia que uma nuvem o ocultou quando ele subiu, mas antes ele mandou aos seus apóstolos continuarem com o trabalho e aqueles que viriam após eles, as suas gerações, porque essa promessa está num Salmos, onde diz: os teus filhos e os filhos dos teus filhos e os filhos dos teus filhos me servirão. Glória ao nosso Deus. Então o Senhor falou, disse que as gerações do Senhor Jesus Cristo lhe serviriam. E nós hoje somos uma geração do nosso Senhor Jesus Cristo. Somos os filhos dos filhos dos filhos. Por isso, nós hoje estamos pregando sobre este Deus verdadeiro, vivo, poderoso. Não é um Deus morto, não é um Deus de uma mitologia nem de uma lenda. Não é um Deus de estátuas, nem de quadros, nem de esculturas. Ele não é matéria, ele não é físico. Ele é um Deus em espírito. E como é em espírito, Deus está nos vendo em todas as partes, em todos os lugares, olhando para as nossas ações. As pessoas falam, é que Deus está em todos os lugares. Para que eu vou na igreja? Deus está em todos os lugares, sim. Quer dizer que Deus está olhando e observando em todos os lugares, mas que Ele esteja onde Ele se manifesta é uma coisa diferente. Porque Ele não vai se manifestar nos lugares onde as pessoas estão pecando constantemente, onde elas vivem pecando, fazendo imundícies, orgias, pecados, atrocidades, maldades. O Senhor não está lá. Ele vê aquilo, Ele observa o que o homem, que as pessoas fazem. Mas, se você clamar a Deus e falar com o Senhor, Ele ouvirá imediatamente, porque o Senhor está vendo tudo. E Deus também ensinou para nós que nós temos que buscá-lo num lugar. Ele nos ensinou que o nosso coração é o templo dele. E nos ensinou como é que esse templo deve estar. Deve estar em santidade. Em santidade. Não deve praticar o pecado. Para que Deus, dessa forma, possa habitar nesse templo. E Ele nos diz: mas se congreguem, porque na congregação é onde eu gosto demais de ouvir o louvor, o cântico, o clamor de todos. É o que eu mais gosto de ouvi-lo na congregação. É o que o Senhor disse nos Salmos. Que quando nós tivermos de ler Salmos nos ensinamentos, vamos achar tantas maravilhas e tantos tesouros. Então, irmãos e as pessoas que vieram pela primeira vez, isso aqui é o mais grandioso que Deus pode dar ao homem, se manifestar para ele. E nós que estamos desfrutando um pouquinho, porque nós gostaríamos de desfrutar ainda mais, de mais grandiosidades, eu diria, de mais e maiores grandezas, dessa multiforme sabedoria de Deus, dessa grandeza de Deus, da potência do Senhor, da majestosidade do nosso Deus. Nós gostaríamos de desfrutar dela e queremos engrandecê-lo e ver a Deus dessa forma. Dessa forma, nós vamos consegui-lo e vamos viver a vida que Ele quer que nós vivamos. E diz aqui que Deus, tendo permitido, e também o Senhor vivendo nos corações dos apóstolos e de todas as pessoas que até o dia de hoje pregam o seu evangelho, diz no verso número 5, que o Senhor não sujeitou aos anjos, não lhe deu o privilégio aos anjos
Porque ele poderia ter enviado os anjos a pregar o evangelho no mundo todo, mas ele não quis. Ele disse: não, os anjos não. Os anjos são espíritos. As pessoas não vão acreditar em espíritos. Portanto, eu enviarei um homem de carne e osso. Eu me tornarei um homem de carne e osso para fazer esse trabalho. Glória ao nosso Deus. Agradecemos ao Senhor, porque para Ele não há nada impossível. Por isso diz que Ele não deu esse poder ou esse trabalho aos anjos sobre o mundo vindouro, sobre a vida eterna, sobre o qual estamos falando, que é a vida eterna, a salvação do Senhor, o que Ele oferece. Diz aqui que Ele não deu esse trabalho aos anjos, mas alguém testificou em certo lugar, quer dizer, num salmo. Diz aqui que há um salmo, que é uma palavra profética, sobre o que é o homem como o ser humano e o que são os anjos. Então diz: mas alguém testificou em certo lugar, isso está nos Salmos, dizendo: que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que com ele te preocupes? O que é o homem? Um homem de carne e osso, ele acaba se destruindo e acaba perecendo, se torna pó. Mas aqui diz para que tu visites, Senhor. O que é o homem? O homem não é nada. No verso 7 diz: fizeste um pouco menor do que os anjos, coroaste-o de glória e de honra e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Sim, foi isso que ele fez com o ser humano. Diz aqui que ele o fez menor que os anjos. É claro, os anjos são mais poderosos. Eles conseguem atravessar paredes. Eles estão daqui a um outro continente num instante, num segundo eles conseguem viajar. Diz aqui: fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroaste de glória. Quer dizer que entre os homens, entre os seres humanos que o Senhor fez menores do que os anjos, também ele criou o Filho do Homem, aquele que foi chamado de Jesus o Nazareno, o promotor da salvação. Diz que o constituíste sobre as obras de tuas mãos. O que o Senhor fez com os seres humanos foi uma maravilha. O verso 8: sujeitaste todas as coisas debaixo de seus pés, porque sujeitando-lhe todas as coisas, nada deixou que não estivesse sujeito a ele, falando de Jesus Cristo, o homem. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. No verso 9: mas vemos Jesus, aquele que foi feito um pouco menor que os anjos, coroado de glória e de honra por causa do sofrimento da morte, para que, pela graça de Deus, experimentasse a morte em favor de todos. Logo, ele teve de sofrer e padecer a morte como ser humano para morrer por todos, porque Deus, na antiguidade, tinha dito ou ensinado na lei que um homem ou alguém teria que morrer pelos outros, que alguém tinha que dar a sua vida pelo outro. Deus também ensinara que pelo derramamento do sangue viria o perdão dos pecados. Por isso, o Senhor não enviou anjos a pregarem o evangelho, porque os anjos não poderiam derramar o seu sangue na cruz do Calvário. Por isso, Deus fez as coisas da forma que ele viu que fosse melhor, que era se tornar um homem normal como os outros homens. Por isso, os seres humanos, as pessoas, são um pouco superiores aos anjos, não em poder, mas sim porque Deus, ele quis usar os homens de carne e osso, porque de um homem de carne e osso ele estaria tomando para salvar a humanidade, para que a vida eterna pudesse continuar existindo. Bendito Senhor, porque esse é o poder de Deus. Essa a bondade, a misericórdia dele e a inteligência, a ciência do nosso Deus, o que ele faz, que é tão perfeito e que nós, como seres humanos, às vezes não entendemos, mas só pelo fato de não entender, isso não significa que não acreditemos, nós temos que acreditar nele. E algum dia ele vai nos explicar ou nos ensinar, ou
Simplesmente, ele vai guardar esse mistério para ele e nós temos que respeitar isso, esses mistérios. Mas aqui estamos destacando a obra maravilhosa, a obra grandiosa do que Deus fez de se tornar um homem, um ser humano, para poder salvar os outros homens, as outras pessoas, os homens e as mulheres, para salvá-los. Os anjos não poderiam ter feito esse trabalho porque eles não têm sangue, eles não são físicos. Bem, aqui no verso 10, vamos continuar lendo, diz: porque convinha que aquele por cuja causa são todas as coisas, e mediante quem todas as coisas existem, quer dizer, o nosso Deus, que em seu desígnio de ir levando muitos filhos à glória, falando do Senhor Jesus, que em seu desígnio de ir levando muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio dos sofrimentos o autor da salvação deles. O nosso Deus diz aqui que ele aperfeiçoou por meio de todas as aflições, perseguições e tribulações que o Senhor sofreu. Diz aqui que por meio disso, ele o aperfeiçoou, ele aperfeiçoou o Senhor Jesus para que ele fosse o homem perfeito. Porque diz na Bíblia que ele foi o homem perfeito. E para que ele pudesse cumprir isso e ser o autor da salvação, essa carne que Deus tinha escolhido, diz aqui que ele o aperfeiçoou, o ajudou, porque ele agiu feito um ser humano, ele nunca agiu como Deus, ele agiu como um ser humano normal e por isso ele teve de sofrer todas essas tribulações, por isso ele chorou, ele chegou a sentir fome e chorar e ter tristeza, por isso chegou uma hora onde ele clamou, como um homem ele clamou e disse: não me desampara, Pai, me ajuda, eu estou sozinho. Porque como homem, ele fez todas as coisas. Então diz aqui que houve uma perfeição nele, por isso foi chamado do homem perfeito. E essa perfeição causou que ele pudesse ser o autor da salvação, que Deus dissesse: sim, eu aceito que esse homem perfeito seja o promotor, seja o autor da salvação. E todo aquele que crer nele e que o aceitar terá a vida eterna. Mesmo que milhares de religiões saíram e ainda há muita controvérsia nesse aspecto, contudo nós, mesmo havendo controvérsia porque eles ficam confusos, nós acreditamos nisto, nós acreditamos sim. Porque temos tido e vivido experiências espirituais com Deus. Nós vimos a mão de Deus, nós vimos os milagres, nós vimos os prodígios. Nós vimos tudo o que Deus fez com as pessoas, o que Ele fez em nós e nas pessoas também. Por exemplo, o irmão contou o testemunho do anjo que se apresentou para uma família que era da Ucrânia e eles queriam morar novamente no seu país, se eu não me engano esse foi o testemunho, mas eles moravam na Holanda. Eu acredito que é na Holanda, se eu trocar o nome do país não interessa. Mas o que aconteceu então? Um anjo de Deus falou com eles porque eles queriam ir morar lá antes da guerra e o Senhor sabia que se eles fossem morar lá, a guerra começaria e talvez eles morressem. Então, o anjo com o rosto da Maria Luísa, porque foi isso que Deus fez, ele enviou um anjo com o rosto da Maria Luísa para que falasse que eles não viajassem, que eles ficassem quietos. Depois, eles acabaram percebendo que sim, essa irmã Maria Luísa é da igreja, a igreja que eu conheci, eu vim nessa igreja, Deus falou comigo, Ele falou ao meu coração na profecia, Deus falou comigo, Deus existe, Ele existe sim, é verdade, eu percebi isso. Se o Senhor tivesse falado com eles por meio de um anjo, um espírito que eles não conhecessem, eles não poderiam reconhecer a igreja, não iriam acreditar, nem ouvir a profecia, porque não haveria nenhuma evidência
influência que lhes convencesse que era essa a igreja de Deus. Então Deus é sábio, ele sabe como faz as coisas para convencer as pessoas. Então ele pensou: para que acredites, eu te mostrarei um anjo, não com o rosto de uma outra pessoa desconhecida, mas com o rosto da pessoa que está na igreja, para que acredites. Acredites que as pessoas que estão nessa igreja é porque eu os chamei, é porque eu me manifesto neles, é porque eu quis que eles estivessem lá e eu abençoo as pessoas. Então é isso que o Senhor faz. Como na antiguidade, quando Deus usava os profetas para fazerem milagres. Então as pessoas pensavam: esse profeta aqui é tão poderoso, olhem os milagres que esse profeta faz. Não, um milagre é feito por Deus, mas Deus usava o profeta para que as pessoas acreditassem na pregação, na palavra, na mensagem desse profeta, no que ele falava para eles. Para que as pessoas acreditassem, Deus usava o profeta para fazer um milagre, para que as pessoas dissessem: sim, eu acredito nesse homem porque olha os milagres que ele fez, então eu vou acreditar nas palavras dele. Porque nós, como seres humanos, sempre exigimos e pedimos provas e sinais para conseguir acreditar em alguma coisa, em algum assunto. Bem, Deus é assim também. Deus começa a se manifestar e fazer sinais para os seres humanos, para as pessoas, com a finalidade que eles acreditem na sua palavra, que acreditem naqueles que ele enviou ou colocou para pregarem, para ensinarem, para trabalharem. Quantos milagres e sinais houve na época que o Senhor Jesus esteve na Terra? Diz na Bíblia que milhares, só que eles não conseguiram escrever tudo. Na época dos apóstolos aconteceu a mesma coisa. As pessoas ficavam maravilhadas, pensando: quanto poder esses homens têm, eles têm muito poder. As pessoas viam tanto poder neles que teve um mago que disse aos apóstolos: quanto dinheiro vocês querem para me dar do poder que vocês têm, para que eu possa fazer o mesmo que vocês fazem? Porque eles achavam que era o poder do ser humano, mas não é o ser humano que tem poder, é Deus. Mas Deus enviou essa pessoa, então ele tem que respaldar essa pessoa para que as pessoas acreditem na pregação dela, porque o que Deus quer é que cada um possa pregar, que as pessoas se convirtam a Deus, que louvem a Deus, que se afastem da maldade, do que é mal, que vivam uma vida justa e terão a vida eterna. É isso que o Senhor quer. Por isso Deus tem que respaldar e se manifestar nas suas pessoas. E no verso 11, porque nós já lemos o verso 10, diz no 11: porquanto o que santifica e os que são santificados, quer dizer, que Deus santifica os seus crentes, todos são de um só, por isso não se envergonha de lhe chamar irmãos. Aqui fala sobre o Senhor Jesus, dizendo... E nos Salmos 22, que nós não vamos ler, diz: anunciarei teu nome a meus irmãos. Quem falou aqui? O Senhor Jesus. No Salmos 22 diz: anunciarei teu nome a meus irmãos, no meio da congregação te cantarei hinos. Por que ele disse meus irmãos? Porque nesse momento ele estava agindo como um homem normal, o Filho de Deus. Por isso ele disse: anunciarei teu nome a meus irmãos, quer dizer, aos crentes, aqueles que iriam se converter após a minha partida. Eles se converterão e se tornarão os meus irmãos, como seres de carne e osso. No meio da congregação te cantarei hinos. Por quê? Porque se nós estivermos aqui nos congregando e o Espírito Santo vem, ele está junto conosco e todos começamos a louvar ao Senhor e glorificar ao Senhor e cantar ao Senhor, aí nós estaremos louvando ao Senhor junto com esse irmão, o nosso irmão Jesus Cristo, falando segundo a carne. E outra vez, no verso 13, em Isaías 8:17 diz: porém nele minha confiança. E de novo, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Percebam que aqui não diz mais irmãos, diz filhos.
E quando diz, eu porei nele minha confiança, é o Senhor Jesus falando sobre Deus, o Pai. E de novo, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Os filhos somos nós, os crentes, todos os crentes, todas as pessoas que se converteram e irão se converter. Eles são os filhos do Senhor também. Depois de nós sermos os seus irmãos, agora nos chama de filhos. Percebem os mistérios de Deus, mas nós não ficamos confusos, não vamos ficar confusos. Porque quando ele diz, meus irmãos, fala Jesus como um ser humano. E aqui, quando fala sobre os filhos que Deus me deu, é como um filho de Deus. Porque todos nós seremos filhos de Deus. E diz em 1 de João... Lá diz é que os filhos de Deus não praticam o pecado. Portanto, todos os que não pratiquem o pecado podem se considerar os filhos de Deus. Então, vemos aqui esses grandes mistérios maravilhosos. Mas o Senhor é o mesmo, nosso Deus é o mesmo. Glória ao Senhor, no verso 14. Portanto... já que os filhos têm em comum uma carne e um sangue, ele também participou igualmente do mesmo para, por meio da morte, destruir o poder daquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Diz aqui que os filhos, eles participaram, quer dizer, os seres humanos, eles participam dos sofrimentos, das tribulações, e o Senhor Jesus teve que participar do mesmo para poder vencer o seu inimigo, o diabo. O 15. E livrar todos que, pelo medo da morte, estavam durante toda a vida sujeitos à servidão, porque certamente não veio auxílio dos anjos. Aqui diz que Deus não quis usar os anjos, mas veio em auxílio da descendência de Abraão. O que vocês acham disso? Deus, ele não se esqueceu da promessa que ele fez para Abraão por meio desses 3 anjos, quando ele disse, qual foi essa promessa? Serás pai de muitas nações. Serás pai de muitas nações. Não serás pai de apenas uma nação, como quando lhe disse para Moisés, eu levantarei um povo, uma nação que chamará Israel. Não, para Abraão ele disse, serás pai de muitas nações. Foi essa a fé de Abraão e é essa a nossa fé hoje, a mesma fé que Abraão teve. Então diz que ele teve misericórdia e ele fez um chamado à descendência de Abraão. Por isso, nós hoje consideramos que somos a descendência de Abraão, porque Deus fez uma promessa a ele que ele seria pai de muitas nações. E o Senhor Jesus disse aos seus apóstolos, este evangelho deve ser pregado no mundo todo, em todas as nações, e quem crer terá a vida eterna. Bendito é o Senhor. Logo, nós somos a descendência de Abraão, graças ao nosso Deus. E no 17, por isso, convinha que em tudo fosse semelhante a seus irmãos, para ser misericordioso e fiel ao sumo sacerdote. Cristo Jesus é o sumo sacerdote, no que se refere a Deus, a fim de fazer a propiciação pelos pecados do povo, para perdoar os pecados do povo, mas do povo que se converter a Ele, que crer no Senhor, que acreditem em um Deus em espírito e em verdade. O verso 18, pois naquilo que ele mesmo, Jesus Cristo, foi provado mediante o sofrimento, é poderoso para vir em auxílio dos que são tentados. Nós, os seres humanos, nós temos essa fraqueza como humanos. Portanto, o inimigo, ele pode tentar nos colocar armadilhas. Tentar é provar. Testar é colocar uma armadilha para que alguém caia nessa armadilha. Então, nós, o tempo todo, estaremos provavelmente sendo tentados ou provados pelo inimigo, porque ele coloca muitas coisas continuamente no nosso caminho, mas a nossa oração é muito mais poderosa. Essa é a arma poderosa que Deus nos deu e que nos permite nos segurar no Senhor. Por isso, não temos medo. E não vamos ter medo do inimigo.
Ao contrário, nós seguiremos em frente e a cada dia o Senhor nos dará forças e nos dará mais do seu poder, mais capacidade para que nós possamos enfrentar o inimigo. E nos vestiremos com essa armadura do Senhor, não vamos deixá-la para trás. E dessa mesma forma, viveremos uma vida feliz, porque seremos felizes na nossa vida, mesmo no meio de todas as dificuldades que podem se apresentar, as situações tristes e dolorosas, pode ter pobreza ou carência, doenças, acidentes, muitas coisas podem acontecer. Contudo, nós, se andarmos segurados na mão de Deus, andarmos com o Senhor, crendo nele, o amando com todo o nosso coração, orando sempre, confiando nele, ele vai nos ajudar. Ele nos ajudará para que possamos passar por cima dessas situações e para que até possamos caminhar sobre brasas de fogo. É isso. Eu convido as pessoas recentes, as pessoas que vieram pela primeira vez, para que possam estar indo na igreja. Vão na Igreja de Deus Ministerial de Jesus Cristo Internacional, para que vocês possam escutar profecia, para que vocês tenham a experiência do que é o Espírito Santo falar com vocês, para que imponham as mãos em vocês se vocês estiverem doentes e Deus possa curar os seus corpos, Ele tire as doenças. Eu convido também os irmãos e as irmãs que antes da pandemia estavam se congregando e deixaram de fazê-lo pela preguiça ou por outros motivos, eu convido vocês a continuarem se congregando, que vocês não desperdicem nem desprezem esta salvação tão grande que o nosso Deus nos ofereceu faz mais de 2000 anos. Que nós não menosprezemos nem desprezemos isto aqui, porque um dia vocês poderão se lamentar e chorar lágrimas de sangue se não se arrependerem a tempo e voltarem ao caminho do Senhor. Eu convido vocês a voltarem ao caminho do Senhor para continuarem desfrutando das bênçãos de Deus. Vamos orar. Pai Santo, Pai Celestial, obrigada, Senhor. Tu és o nosso Deus, o nosso Criador e o nosso dono. Tu és o Senhor das nossas vidas. Tu és poderoso, Tu és justo, Tu és misericordioso. O Teu amor é eterno e a Tua misericórdia é para sempre. As Tuas promessas são fiéis e verdadeiras. E Tu nos consolas por meio do Espírito Santo, por meio de sonhos, de profecias e por meio de visões. Tu sempre tens nos consolado e sempre nos incentivas a seguir em frente. Pai Santo, nos ajuda para que nós, os humanos, porque somos humanos, Senhor, e estamos expostos a todo tipo de fraquezas e armadilhas do inimigo. Estamos expostos a cair em qualquer momento da nossa vida, mas Tu estarás nos ajudando, Tu nos darás as forças, Tu tirarás da nossa carne essas fraquezas e as destruirás e farás de nós homens e mulheres perfeitos. Da mesma forma que o Senhor Jesus foi um homem perfeito, nós também queremos ser assim, perfeitos. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda para que a cada dia Tu, Senhor, possas e queiras endireitar as nossas vidas espirituais, porque nós sozinhos não conseguimos, não podemos, Senhor. Nós gostaríamos de fazer a Tua vontade, mas não podemos porque a nossa carne é forte demais e há espíritos maus no meio também que vêm nos possuir e não nos permitem mudar. Senhor, tem misericórdia de todos nós, tem misericórdia de todos os que desejam e almejam mudar e viver uma vida nova para Ti, viver uma vida agradável. Que seja uma vida de fazer a Tua vontade, para que um dia nós possamos também desfrutar da vida eterna. Pai, nos ajuda, Senhor, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, Pai Santo.
Também te peço neste momento pelas doenças, pelas pessoas, os homens, as mulheres, as crianças de todas as idades que têm doenças terminais, muitas doenças nos seus corpos, há doenças até novas. E eu te peço, Senhor, que todos os que estão te clamando pela cura dos seus corpos, que tu tires, Senhor, as dores, que tu tires toda doença e toda maldade que o diabo tem querido colocar nos seus corpos, as bruxarias, os feitiços, as simpatias, as maldições, corta tudo isso, Senhor. Ajuda a cada pessoa, ouve as orações deles, ouve os lamentos deles, escuta eles, estende a tua mão poderosa e se tu curando, libertando e limpando todos. Obrigada, Senhor, tira a preguiça e ajuda cada pessoa para que possam se congregar na tua obra, para que possam te louvar e te glorificar, Senhor. Obrigada, meu Pai, no nome glorioso de Jesus Cristo. Bendito é o Senhor. Vamos cantar ao Senhor o coro 171. Satura-me, Senhor, com teu espírito. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Satúrame, Señor, con tu espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. La honra e a glória para nosso Para o Deus. nosso Muitas Deus. Muito gracias. obrigados, meus queridos irmãos e irmãs e todas as pessoas que estão assistindo hoje. Que o meu Deus abençoe vocês grandemente. Um abraço forte para todos vocês e para as crianças. Muitos beijos. Obrigada e até mais.